Nesse vídeo eu vou te explicar um passo a passo para você começar a diminuir o uso do seu Instagram e até mesmo chegar ao ponto de parar, caso você queira. Eu recentemente gravei aqui no canal um vídeo explicando o porquê eu parei de usar o Instagram e no final daquele vídeo eu dou algumas dicas, dicas que eu fiz, obviamente, para de fato parar de usar o Instagram. É um vídeo que deu muito certo e é um vídeo que eu imagino que interessou muitas pessoas e eu quero fazer uma versão mais direta ao ponto daquele vídeo, focado na coisa prática. Então, eu estou falando aqui com quem já tem esse desejo. Desejo de Marcos, eu estou usando muito o Instagram, eu percebo que eu estou gastando horas e horas vendo Reels, eu estou vendo meu tempo escorrer pelas minhas mãos, sendo meio dramático aqui. Então, eu estou falando com você. Marcos, você vai ensinar como parar de usar o Instagram? Se você fizer isso aqui que eu estou fazendo durante tempo suficiente, normalmente o caminho mais óbvio e o caminho mais comum é você vai acabar parando de usar o Instagram, porque eu vou te ensinar como desestimular o uso do Instagram, basicamente, e você começar a tornar ele mais chato e menos interessante, até o ponto que você vai entender que talvez fazer outra coisa da sua vida seja um uso melhor da sua atenção e do seu tempo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não me conhece, prazer, eu sou o Marcos, sou consultor de negócios, sou empreendedor e meu objetivo é te ensinar a se tornar uma pessoa mais estratégica. O que eu quero dizer com isso? Ser uma pessoa mais estratégica, uma pessoa que toma decisões com mais clareza, uma pessoa que pensa no seu longo prazo, uma pessoa que consegue ter clareza no meio de incertezas e consegue assim avançar, fazer progresso na sua vida pessoal, profissional com muita mais facilidade, com muita mais intenção e assim vivendo uma vida mais recompensadora. E por que eu falo de Instagram, né? Porque eu estou falando desse tema de digital, você pode dizer assim. Se você já viu alguns dos meus vídeos mais antigos, você sabe que eu falava de negócios voltado ao mercado digital, como vender seu conhecimento e coisas assim. Mas eu quero falar aqui, e eu quero abordar isso cada vez mais no canal, numa questão de vida digital e da sua vida no digital como ser humaninho, pensante no planeta Terra em 2025. Porque eu percebo que boa parte dos problemas que as pessoas têm de eu não consigo tomar decisões boas, eu me sinto confuso, eu me sinto perdido, eu não tenho foco, eu não consigo pensar nas coisas e no que eu quero fazer, ou eu não consigo agir com intenção. Boa parte desses problemas parte de você estar com a sua atenção fragmentada, com o seu foco fragmentado. Isso é muito profundo. E eu vou dizer que não dá para falar que o culpado é 100% o Instagram, o TikTok, mas boa parte, sim, vem da culpa do uso excessivo dessas plataformas. Do problema que é causado quando você passa o dia rolando Reels, ou vendo TikToks, ou aqui mesmo no próprio YouTube, onde você fica assistindo vídeos sem parar. É um problema porque você começa a destruir a sua capacidade de foco atencional e óbvio, e a sua capacidade de usar a sua energia, a sua atenção para progredir em coisas mais difíceis, profissionalmente falando, pessoalmente falando. Então, sim, vida digital é um tema que eu vou trazer cada vez mais porque ela impacta tudo a sua vida, impacta a sua produtividade, impacta a sua saúde mental, a sua própria percepção de felicidade. Dito tudo isso aqui, essa abertura desse vídeo, vamos lá. Marcos, como é que eu começo a diminuir o uso do Instagram? Eu sei que eu estou usando muito, o que que eu faço para diminuir o uso dessa birosca? A primeira coisa que você precisa entender, isso é muito importante, é você entender que quem tem o controle sobre a plataforma é você e não o Instagram. Como assim? Você não está sendo obrigado a assistir Reels. Você não é basicamente um fantoche do Zuckerberg que está puxando as cordinhas e fazendo você assistir Reels o dia inteiro. Cara, a responsabilidade é sua, a autonomia é sua, o controle é seu. E por mais que você fale, beleza, isso significa então que a culpa é minha de eu estar assistindo Instagram que nem um maluco? Em certo ponto, sim. Porque foi quando eu parei de usar o Instagram, eu falei, eu estou usando muito o Instagram. O Zuckerberg não está com uma arma apontada para minha nuca falando, ou você assiste meu Reels, eu vou pintar a sua parede com o seu cérebro. Não era isso que ele estava fazendo. Então, entenda que você tem um controle. Isso é muito bom, por outro lado também, que é o lado de, se você tem o controle, você consegue resolver. É um problema solucionável, basicamente. E é solucionável por nós seres humaninhos que usamos essa plataforma. Não é uma coisa que depende de uma inspiração divina, ou depende que ou bloqueie o Instagram nos países e agora seja proibido usar rede social, nem nada. Cara, é uma questão de você mudar a sua relação com a plataforma. Eu não sei até que ponto o Instagram ou TikTok, qualquer coisa dessa, se torna um vício no nível de cigarro, por exemplo. Por quê? Porque a gente não tem substância química envolvida, concorda? Eu não tenho aqui a nicotina, que é uma substância viciante. Mas a gente pode sim afirmar que
o uso excessivo dessas plataformas, etc., gera vício nas pessoas. Não necessariamente é aquele vício que destrói a sua vida, como se você fumar, se você beber, ou até mesmo que a gente está vendo agora com esse mundo das bets, onde as pessoas vão gastando dinheiro que elas nem têm na perspectiva de fazer algum dinheiro. É o mecanismo da dopamina e de você ter recompensas rápidas. Todo Instagram, toda plataforma de rede social, mas especialmente Instagram e TikTok, são baseados nisso. É um sistema de recompensas, onde você está basicamente num cassino, onde você, ao rolar o Reels ou o TikTok para cima, o seu cérebro fica na expectativa. Nossa, algo novo vem aí. Será que essa coisa é boa? E aí, quando ela não é boa, você continua rolando. Quando ela é boa, você continua rolando para você ter a chance de ganhar novamente. É o mesmo mecanismo usado em cassinos. É por isso que cassino vicia. É por isso que essas biroscas também viciam. Mas entenda isso. Você tem controle. Ou seja, o que eu vou te falar aqui é uma coisa que você consegue aplicar. É uma coisa que você vai conseguir aplicar no seu dia a dia, na sua vida, e pouco a pouco, como eu falei, você vai desestimular o uso e vai tornar elas menos interessantes do que elas de fato são. E agora, por que eu estou falando de desestimular e tornar ele mais chato, e na prática a gente vai criar obstáculos? Por que isso? Porque você começa a tirar as coisas que fazem o Instagram capturar sua atenção, você vai associar ele não a mais como uma fonte de diversão, ou uma fonte de entretenimento, uma fonte de novidades, e sim uma fonte de coisas chatas, ou dá muito trabalho usar, ou não é tão interessante assim. É por isso que eu estou falando aqui de obstáculos e coisas assim, porque é isso que vai tornar o Instagram uma coisa mais chata, basicamente, e vai desestimular o uso dele no dia a dia até o ponto que você vai falar, putz, prefiro ler um livro do que usar o Instagram. Então vamos lá, vamos para começar agora de fato a falar dos obstáculos. São basicamente, aqui eu estou pensando que são 4 coisas, pode dizer assim, que eu fiz, tá? Então, eu não fiz 200, Marcos, são 455 coisas, não. Foram 4 coisas que eu consigo realmente rastrear para trás e ver, olha, eu fiz isso, isso aconteceu, eu fiz aquilo, aquilo aconteceu, até o ponto que eu realmente me tornei uma pessoa que não tinha mais interesse em usar o Instagram. A primeira coisa que você vai fazer é tirar as notificações do seu celular e do Instagram. Isso aqui serve para TikTok também, mas eu tô falando de Instagram porque eu usava o Instagram. Nem conta no TikTok eu acessei uma vez e foi o suficiente para entender que, meu Deus do céu, eu prefiro me jogar numa banheira de ácido do que continuar nessa plataforma. Mas a primeira coisa que você vai fazer no Instagram é tirar as notificações do celular. Se você tem iPhone, se você tem Android, todos eles têm esse controle absoluto. E Marcos, não é colocar no resumo, não é tirar. Por que tirar? Eu não recebo, na época que eu produzia conteúdo de Instagram, você fala, nossa, você deveria ter as notificações ativas, né? Alguém te mandou uma DM, pode ser um cliente. Eu nunca perdi nada na minha vida por não ter notificação no Instagram. Eu nem lembro quando eu tirei, mas faz muitos anos. Quando eu digo muitos anos, eu estou falando aí de pelo menos uns 5 ou 6 anos atrás. Então era numa época onde eu nem usava tanto assim o Instagram ainda. Mas eu tirei porque aquilo não agregava. E notificação excessiva no celular me irrita muito. Por sinal, uma recomendação de forma geral, tire todas as notificações do seu celular, exceto aquelas que são genuinamente importantes, como talvez o WhatsApp da sua esposa ou do seu marido, ou seja lá de quem for que é importante você ver a mensagem na hora. Eu, por exemplo, só recebo mensagem na hora da Priscila e no nosso grupo da empresa. As outras todas estão silenciadas, arquivadas. E, por sinal, fica aí a recomendação paralela. Deixe tudo arquivado no seu WhatsApp, você não precisa ler normalmente as notificações na hora. Acreditem no que eu vou te falar. Se alguém quer falar com você, ela vai dar um jeito. Se ela não conseguir, ela vai dar os pulos, ela vai te ligar, ela vai dar algum jeito de falar com você se for uma coisa urgente. Mas, voltando ao Instagram, você precisa tirar as notificações. Marcos, do quê? Todas. Não importa quem curtiu o seu post, quem comentou no seu post, se o fulaninho postou um conteúdo novo, se fulaninho te mandou DM, nada disso é irrelevante. Você vai deixar as notificações zeradas. Você não tem ideia do quanto isso vai ajudar, porque parece bobo, é muito pequeno, é uma coisa simples, você pode fazer agora, você pode estar fazendo isso enquanto assistir esse vídeo, mas termina de assistir o vídeo aí, porque você vai basicamente matar já 50% do que acontece quando você deixa o Instagram te dominar, se pode dizer assim, que é ele captura a sua atenção. Porque ele vai te mandar notificação o dia inteiro, e talvez hoje a sua vida seja um monte de notificação de Instagram. E eu vejo, às vezes, pessoas, etc., eu percebo isso, é muito curioso, cara, por que você tá vendo notificação do fulaninho que postou uma coisa nova? Isso é irrelevante. As notificações, mais do que elas serem ladrões, ladroas, ladrões, não sei falar.
ladroas, acho que é ladroas. Ladroas da sua atenção, mais do que isso, elas são inúteis, porque na prática é raro ter alguma notificação útil. Então, desative todas as notificações, não vai acontecer nada. Você não vai perder cliente se você produz conteúdo, qualquer coisa assim. Não vai acontecer nada. Você ainda vai continuar usando o Instagram, concorda? Eu estou falando aqui de diminuir o uso do Instagram. Diminuir significa, talvez, em vez de acessar ele 10, 15, 20, 30 vezes por dia, acessar 3, 4, 5 vezes por dia. Você vai diminuindo as coisas até elas se tornarem incontroláveis e você sentir que sua vida não está sendo drenada naquele aplicativo. Comece tirando as notificações. Isso já vai fazer uma diferença absurda. A segunda coisa que você vai fazer no seu Instagram é basicamente silenciar os stories de todas as pessoas. Isso é possível de ser feito. Se você abrir o seu Instagram agora e segurar o botãozinho do story, que é o botãozinho com arco-íris lá, com a coloridinho, vai aparecer silenciar. Silencie os stories de todas as pessoas. Marcos, mas eu adoro ver os stories de fulana, de fulano. Eu adoro acompanhar a vida, sei lá, da Manu City, dela fazendo triatlon ou qualquer coisa dessa. Legal, você pode acompanhar, mas você não precisa ser notificado. Você não precisa daquela bolinha brilhante que chama atenção, obviamente ela foi feita para chamar atenção e roubar a sua atenção. Você não precisa daquilo na sua vida. Você ainda vai ter acesso aos stories. A única diferença é eles vão ficar opacos, eles ficam quase transparentes. Isso daí é uma coisa que eu fiz, eu acho que em 2023, se eu não me engano. E eu, na época, eu produzia muito conteúdo no Instagram, tá? É importante deixar isso claro. Eu era um produtor de conteúdo de Instagram, incluindo stories, mas eu percebia que eu gastava muito tempo em stories, porque muita gente é boa de stories, principalmente marqueteiro digital, eles tendem a ser, alguns deles, muito bons em novelizar a vida. E aí você fica aquela coisa, nossa, eu preciso ver os stories, porque eu preciso acompanhar o que o fulaninho está fazendo, eu preciso pegar o próximo insight, essas doideiras de marketing digital brasileiro. E eu falei, cara, por quê? Por quê? E eu queria reduzir o uso do Instagram na época, eu já não tinha notificação nenhuma, mas eu falei, legal, o que que eu posso fazer dentro do aplicativo para diminuir a quantidade de conteúdo que aparece na minha cara e tenta roubar minha atenção? Uma das únicas coisas que você consegue de fato fazer é silenciar os stories. Porque os stories hoje, pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo, no final de outubro de 2025, eles funcionam basicamente como o principal ou secundário tipo, o segundo pelo menos tipo de conteúdo. O Instagram está pivotando cada vez mais para Reels, mas quando você abre, você dá de cara no feed e lá em cima vem os stories coloridinhos. Se você der de cara no feed e não tiver story coloridinho, você não vai ter vontade de ficar. Pode parecer uma coisinha também com uma outra da notificação boba, porém não é bobo. Isso daí, no acumulado do tempo, vai tornando o Instagram muito menos interessante para você. Porque você, como usuário da plataforma, precisa fazer mais esforço para usar de fato a plataforma. Isso vai dificultando o uso, isso vai tornando ela mais chata, ela menos interessante, e o seu cérebro vai o quê? Vai começar a associar o Instagram não mais como um lugar de novidades incríveis, e sim como um lugar tem umas coisas lá, mas não é tão interessante assim. Você não consegue remover o botão de Reels, você não consegue remover muita coisa no Instagram, porém, silenciar os stories você consegue. E ao fazer isso, você torna tudo menos interessante do que era. Agora a gente vai sair das dicas do que fazer no seu celular, no seu Instagram de forma tecnológica. Ah, você pode fazer, deixar o celular preto e branco. Eu já vi essa dica. Eu nunca consegui sustentar isso, honestamente. Eu já tentei usar. Sim, ajuda, tá? Se você quiser deixar o seu celular preto e branco, e dá para fazer isso em qualquer tipo de celular atual, você consegue. Porém, eu nunca consegui, porque, puta, eu quero usar outras coisas no meu celular. Eu não quero ficar tirando ele em modo preto e branco quando eu quero olhar uma foto. Mas uma coisa que eu fiz, e essa aqui eu recomendo fortemente, isso daqui eu vou mostrar já um dado, é uma das coisas que mais diminuíram o meu uso do Instagram, porque é o quê? Uma barreira entre você fazer uma ação. Uma das formas que mais eficazes, talvez a mais eficaz, de você mudar um hábito, não é simplesmente tentar cortar o hábito na raiz, que não é o que eu estou fazendo aqui com você, porque se você tentar cortar o uso do Instagram 100%, não uso mais o Instagram do nada, você provavelmente vai ter uma recaída, porque o seu cérebro não vai conseguir, não teve o processo necessário para o cérebro se desinteressar por aquilo, que é o que a gente está querendo fazer com esse vídeo. E uma das coisas que mais te ajuda a tirar um hábito ruim da sua vida é você fazer uma pausa antes de você executar esse hábito. Que é exatamente aqui o que eu estou te mostrando com o OneSec. O OneSec é um aplicativo, tem para iPhone, tem para Google Play, ou seja, para Android. E o que ele faz? Ele cria essa barreira. Você está vendo aqui, é uma boa demo. Você está tentando abrir, por exemplo, o Instagram, e aí a pessoa, você cai
num prompt, se pode dizer assim, é um prompt. É uma ação, você precisa fazer uma ação, ele faz uma pausa. E aí, normalmente é uma pausa de respiração, que eu acho bem legal, porque ele é todo focado em coisas científicas e tudo, e funciona. Ou ele vai te fazer olhar para uma tela preta, ele vai criar uma intervenção, essa palavra que eu estava procurando, de mais ou menos 5 segundos, 3 segundos, dá para você configurar isso. E para você falar, cara, você precisa mesmo usar o Instagram agora? Você quer mesmo usar essa birosca? Porque isso daqui muda por completo o jogo. E eu vou te mostrar agora um dado que talvez te assuste, que é, Marcos, quanto tempo o OneSec fez você economizar? Eu uso o OneSec, eu não sei há quanto tempo, há muitos anos eu uso já, e ele me ajudou surrealmente ao longo dos anos. Mas eu vou te mostrar um dado agora de quantas semanas eu economizei da minha vida por interromper o uso do meu Instagram. Isso daqui é um print que eu tirei do meu próprio Instagram, do meu próprio OneSec, desculpa, para você ver como ele funciona na prática. Então, isso aqui é um print do celular. E aí tem alguns aplicativos aqui que eu fui bloqueando ao longo do tempo. Obviamente o Instagram é o principal, ele está até disabled aqui porque eu não tenho mais o aplicativo no meu celular. Porém, eu economizei 2,8 semanas da minha vida por não abrir o Instagram, porque a conta que ele faz aqui é o que acontece quando você não abre, porque ele consegue saber quanto tempo médio você usa a plataforma, e aí quando você, durante uma intervenção do ANSEC, decide não seguir em frente, ele calcula isso. Eu economizei quase 3 semanas da minha vida. É bastante tempo, né? 3 semanas. E então, assim, o OneSec é um aplicativo gratuito. Ele tem uma versão paga. Eu paguei ele quando ele lançou. Então, faz alguns anos eu tenho uma versão vitalícia dele, mas eu não sei quanto está hoje por mês. Eu acho que deve ser entre 10 a 20 reais por mês. Vale cada centavo. Mas a versão gratuita já atende 100% para você resolver o problema inicial de eu preciso diminuir o uso do meu Instagram. Quando você começar a usar, ele vai ser irritante. Eu já estou avisando isso para você não criar uma expectativa insana sobre o aplicativo de nossa, eu vou ficar muito feliz. Não, porque ele está parando você de executar uma ação que o seu cérebro hoje associa com algo feliz. Ele associa com dopamina barata, ele associa com recompensas legais, coisas assim. Então, quando o Unsec abrir, você vai falar, puta merda, lá vem esse negócio me encher o saco. E às vezes, realmente, tem uma questão aqui que eu vou dizer como criador de conteúdo. Na época que eu criava conteúdo de Instagram e eu precisava postar story, eu precisava postar um post, qualquer coisa dessa, eu precisava olhar minhas DMs, às vezes ele enche o saco. Por que ele enche o saco? Porque ele faz uma intervenção. Então, se eu estou fazendo stories e aí eu preciso sair do aplicativo, qualquer coisa, ele enche um pouco o saco, dá para configurar ele, tá? Para você diminuir, fazer uma troca de aplicativos onde ele não faz uma intervenção naquele aplicativo em seguida. Porém, se você cria conteúdo, não importa se você só consome, use o OneSec. Ele vai radicalmente mudar a sua forma de usar o Instagram, ele vai diminuir absurdamente o seu uso da plataforma no dia a dia e ele vai tornar a sua vida muito melhor. É uma coisa que você vai perceber. Eu acredito que se você ficar usando o OneSec por uma semana, duas, você já vai perceber uma diferença gigantesca. Eu, quando decidi parar de usar o Instagram, eu já usava o OneSec há muito tempo, porém eu já tinha entendido que aquela plataforma não estava agregando muita coisa na minha vida. Então, assim, eu nunca tirei o OneSec da minha vida, porque ele sempre me deu muito mais benefícios do que qualquer outra coisa. Ele vai te encher o saco um pouco no começo, vai doer um pouquinho o seu cérebro. Já estou te avisando isso para você, como eu falei, não criar uma expectativa insana. Porém, eu vou dizer que foi a coisa que mais me incentivou a parar de usar o Instagram, porque ele diminui real o uso, assim, funciona. Ponto é, funciona, teste, isso vai diminuir. É uma intervenção externa, é um bloqueio, é um obstáculo externo, porque, como eu te falei, não dá para fazer tanta coisa assim dentro do aplicativo do Instagram, porque é óbvio, o Zuckerberg não quer que você pare de usar o Instagram, então ele não vai te dar muito controle sobre o próprio app. Essa é uma das melhores, talvez a melhor forma de você, de fato, ter controle sobre esse aplicativo, a ponto de abrir ele ser uma coisa tão chata que não vale mais a pena abrir. E agora, para minha recomendação final para você, porque foram essas três que eu fiz, basicamente, para diminuir o uso radicalmente no Instagram. Eu tirei todas as notificações, eu silenciei todos os stories, eu usei o OneSec, e eu fiz isso durante anos. Então, não foi um processo rápido. Isso daqui é muito importante. Eu estou deixando isso para o final do vídeo, porque, putz, se você chegou até aqui, cara, legal, você realmente está interessado. Não é um processo tão rápido assim. Ah, Marcos, você poderia ter parado de usar o Instagram muito tempo atrás? Sim, mas aí tem uma outra questão, que no meu caso é um pouco mais específica, que é uma questão de criação de conteúdo.
Eu ainda estava acreditando muito que o Instagram era uma plataforma que valia a pena estar como criador de conteúdo para adquirir clientes. Eu vou gravar um outro vídeo aqui para o canal sobre a minha perspectiva pessoal barra profissional sobre estar no Instagram vale a pena para um criador de conteúdo? Não é nem mais o meu foco aqui ensinar criação de conteúdo, marketing digital, essas coisas. Porém, eu acredito que é um vídeo que, ao trazer a minha perspectiva, eu posso ajudar outras pessoas que me acompanham aqui, que são profissionais e que estão pensando, vale a pena eu estar no Instagram? E se vale a pena, como eu posso estar no Instagram como criador de conteúdo? Mas o que eu fiz foi basicamente essas três coisas. Então, foi isso. Não tem outra coisa. Fala, nossa, Marcos, tem outra coisa milagrosa que você fez para diminuir os seus no Instagram? Não. Outra coisa que você pode dizer assim, eu parei de seguir muitas pessoas. Eu acho que isso ajuda, de fato isso ajuda. Eu não acompanhava muitas pessoas. Isso é uma questão mais sua, de escolha sua. Não tem como falar, olha, o número ideal de pessoas para você acompanhar no seu Instagram é 5, é 10, é 20, sei lá. Eu acompanhava poucas pessoas porque eu tava de saco cheio mesmo, assim, eu não gostava de ficar lá muito tempo. Outra coisa que eu fiz, mas que não tem a ver com o Instagram, tem a ver com o uso do celular como um todo. Isso ajuda, tá? Recomendo fazer todo mundo independente do Instagram. Eu tento ao máximo, quando eu estou trabalhando ou quando eu estou em casa, deixar o meu celular bem longe de onde eu, Marcos, estou. Então, isso ajuda muito, porque o celular, ele como plataforma, ainda mais de o Instagram especificamente, ele é uma grande, você pode dizer, ele é meio que uma sereia que fica ali com o canto do venha para mim, porque eu tenho novidades interessantes e mais gostosinhas do que essa tarefa difícil que você está tentando executar na sua vida agora. Então, sempre que acontecia o quê? Se eu estou trabalhando, fazendo uma coisa difícil, seja pensando num conteúdo, seja fazendo uma análise, criando um relatório para cliente, qualquer coisa dessa, e o meu cérebro está operando, ele vai encontrar dificuldades, porque é um trabalho intelectual complicado. Quando você está estudando, por exemplo, isso é bem comum, você está tentando ler um livro difícil, você está tentando entender um conceito complexo. Se o celular está perto, principalmente no seu campo de visão, o seu cérebro vai querer olhar o celular, porque é mais legal abrir o Instagram, abrir o TikTok, olhar o UOL, abrir o seu e-mail, do que enfrentar aquilo que está na sua frente, que é muito mais difícil, muito mais complicado, exige muita mais energia. Nosso cérebro quer o quê? Ele quer economizar energia acima de qualquer coisa porque ele quer sobreviver. Para ele sobreviver, ele não pode gastar tantas calorias assim. É por isso que o Instagram funciona tão bem. O que você faz? Você deixa o celular fora do seu quarto. Então, eu tô aqui gravando no meu quarto, que é o meu escritório, eu não trabalho com o meu celular aqui. Ah, Marcos, você lembra às vezes de fazer isso sempre? Não, às vezes eu esqueço e é um problema. É um problema real. O que eu tenho tentado cada vez mais fazer é deixar ele na minha sala, meio que longe de tudo, onde exige tanto esforço para eu pegar o meu celular. Cara, eu preciso abrir, levantar, ir lá, pegar o celular, voltar que eu falo, putz, eu nem lembro dele durante o dia. Então, se você trabalha de casa ou quando você está na sua casa, tente deixar o celular não no seu bolso, não na sua mesa, tenta deixar ele isolado num lugar fixo. Pode ser numa escrivaninha, pode ser no móvel da sua sala, mas deixa ele num lugar distante e cria uma regra dele sempre ficar lá. Isso, pouco a pouco, vai tornar o celular menos interessante do que focar na sua tarefa, do que ler o seu livro, do que brincar com seu filho, seja lá qual for coisa que você está tentando fazer. Isso já vai te ajudar imensamente também, tá? E aí, por fim, para finalizar esse vídeo, como eu falei, eu não fiz tantas coisas assim. Não é uma lista de 10 mil tarefas, não é uma lista de 50 tarefas, nenhuma delas é muito complexa, você deve ter percebido, mas nenhuma delas também é tão gostosinha assim. Porque, como eu falei no começo do vídeo, o Instagram, por mais que ele não seja uma droga, que nem fumar, por exemplo, e você fica viciado porque tem uma substância química que vicia o seu cérebro, ele até certo ponto te vicia. Ou seja, quando você tentar diminuir o uso, você vai sentir os sintomas de uma abstinência. Você vai ficar entediado, você vai ficar é, mal-humorado, você vai falar, não, mas é só um minutinho, você vai tentar contar a historinha pro seu cérebro, tudo. Então, todo esse processo eu passei. E o que resolveu o meu processo foi entender o tempo todo, e aí é uma questão mental, tá? Basicamente não tem muito o que fazer aqui a não ser pensar de um jeito diferente, pensar de forma estratégica, que é se entender que aquilo ali não vale a pena. Que usar o seu tempo para ver os stories da Virgínia ou os stories da Manu City, que nada contra nenhuma delas, mas isso não está agregando na sua vida. Ah, que você fica vendo Reels porque eles são divertidos, memes de gosto duvidoso, que nem era o meu gosto duvidoso de memes, eles são divertidos no momento. Porém, você começa a perceber que, cara, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Porque eu tô vendo memes de gosto duvidoso em vez de trabalhar em alguma coisa relevante, em vez de estudar, em vez de ler um livro, em vez de
Por exemplo, se é entretenimento que você quer, para que ficar no entretenimento barato do Instagram, ruim de videozinhos curtos, se você poderia estar assistindo um vídeo no YouTube, que não precisa ser para estudar, às vezes é só entretenimento, mas é um vídeo longo, bem produzido, que exige a sua atenção, tem meia hora de duração e coisa assim. Então, o que você precisa entender no final é que você precisa mudar a sua cabeça em relação ao Instagram. Você precisa fazer as pazes que aquilo ali não é uma plataforma que está pensando nos seus benefícios. Ele quer roubar a sua atenção e ele quer entregar o mínimo possível em troca. Não é, na minha visão, um negócio muito justo. Foi por isso que eu decidi sair do Instagram. Por isso que eu decidi sair do Instagram também como criador de conteúdo. Mas isso aí vai ficar por aquele outro vídeo que eu vou gravar ainda sobre a minha perspectiva de criação de conteúdo de Instagram em 2025. Mas, no final, nada disso que eu falei de você silenciar story, tirar notificação, usar o OneSec, deixar o celular afastado, você pode deixar o celular preto e branco se você quiser também. Nada dessas coisas que eu falei durante esse vídeo vão funcionar se você não tomar uma decisão, e a escolha é sua, de eu não quero mais usar o Instagram, eu quero diminuir o uso do Instagram porque ele está roubando a minha vida. E ele está, tá? Basicamente ele está. E o que você está recebendo em troca é muito pouco ou nada. Então, se você não fizer essa mudança de crença, se pode dizer assim, não, nada do que eu falei aqui vai solucionar. Marcos, como é que eu faço essa mudança de crença? Você precisa começar a entender o que está perdendo na sua vida ao decidir usar o Instagram em vez de fazer outras coisas. Isso é uma coisa que você precisa fazer, não é o Marcos. Assim, eu posso falar, mas a mudança da crença no final do dia é sua responsabilidade. Eu espero que o que eu tenha falado neste vídeo tenha te ajudado a entender a perspectiva de alguém que parou de usar o Instagram porque realmente percebeu que aquilo ali não vale a pena. E que eu espero que esse relato te ajude a diminuir o uso do Instagram, porque no final, se a gente quer ter uma vida mais recompensadora, mais profunda, onde a gente tem mais controle da nossa atenção, do nosso tempo, daquilo que a gente faz, se a gente quer tomar decisões melhores, se a gente quer pensar com clareza, se a gente quer conseguir de fato planejar e executar o que a gente planejou, a gente precisa ter controle da nossa atenção, do nosso tempo. Isso está sob nosso controle. A gente precisa ser estratégico. E o passo número 1 é você recuperar o seu foco e a sua atenção, que é o meu objetivo aqui com esses vídeos sobre como ter uma vida digital saudável. Eu espero que tenha te ajudado esse vídeo. Deixa aqui embaixo os comentários se você tem alguma outra coisa que você faria para diminuir o uso do Instagram. Caso você faça já isso, fala aqui embaixo, vai ser legal saber o que mais pessoas estão fazendo. Se você ficou com alguma dúvida, me diz aí também. Se você quer mais vídeos desse estilo, etc. Deixa aí os seus comentários, eu adoro responder todo mundo. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve, porque toda semana temos vídeos novos. Se inscreve também na minha newsletter, clica no link abaixo da descrição do vídeo. Ela é bem legal, se você gosta do meu tipo de conteúdo, você vai gostar desse tipo de conteúdo, só que em texto, uma vez por semana. Por hoje é só, um grande abraço, tchau!